Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre esse tema realmente apaixonante, não é? Especialmente, deixa eu ser aqui um pouco bairrista, não é? Especialmente para nós cristãos e, diga-se de passagem, cristãos católicos, não é? Conversando hoje sobre Maria, a mulher que não duvidou, claro, justamente porque também no Brasil estamos celebrando Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do nosso país. Hoje também um grande abraço e muito especial às nossas crianças, não é? Porque também celebramos hoje, do ponto de vista civil, não é? O Dia das Crianças. O segundo bloco já é de praxe, não é verdade? Nós sempre temos aqui para indicar para você uma literatura relacionada ao tema da noite. E hoje, claro, tem aqui vários livros e que não são nem a sombra do que se tem escrito por aí a respeito de Maria, né, da Virgem Maria, de Nossa Senhora, portanto. E aqui o primeiro deles, pela editora Voz, já na 7ª edição, da Nilza Botelho Megali, Invocações da Virgem Maria no Brasil. Não é? Os devotos de Nossa Senhora e aqueles que se interessam pela história e folclore das tradições religiosas do Brasil vão encontrar aqui nesse livro as mais variadas explicações sobre as invocações da Mãe Celestial. O livro é um resultado, nada mais, nada menos, aí, de 20 anos de pesquisa da Nilza Botelho Megali, aqui pela editora Voz. E também tem mais um dela aqui, para a gente não perder a carona, Devoções a Nossa Senhora, como surgiram as invocações a Maria no século XX. Está aí para você também. Devoções a Nossa Senhora, não é? Como surgiram Opa, tirei o dedo aqui, pronto, melhorou, né? Como surgiram as devoções a Nossa Senhora durante aí o século XX. Também esse livrinho muito importante, que muitos já leram, não é? O Segredo de Maria, de São Luís de Montfort. Está aí para você, O Segredo de Maria, de São Luís de Montfort. Opa, deixa eu tirar a mão aqui, fica mais fácil. O Segredo de Maria. Está aí para você, aqui pela editora Cleofas. E aqui pela editora Ave Maria, do nosso querido amigo Padre Joãozinho, né, sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, Ladainha de Nossa Senhora, o sentido de cada invocação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a questão da ladainha de Nossa Senhora, também tem um sentido assim muito interessante, né? Muitas invocações que nas ladainhas a respeito de Nossa Senhora são invocadas. E claro, aqui o livro do nosso querido irmão Afonso Murad, que já esteve aqui no nosso programa em algumas ocasiões, ele que é irmão de fraternidade do nosso querido irmão Natalino, Maria, toda de Deus e toda humana, compêndio de Mariologia, tá aí para você que é de repente um estudante de teologia, você que, ou não, né, um catequista, alguém que quer se aprofundar um pouco mais sobre a temática de Nossa Senhora, tá aí para você um belo livro, viu? Estudante, Maria, toda de Deus e todo humano. Um compêndio de Mariologia do irmão Afonso Murad, pela editora Paulinas, e também Santuário. E claro, não está aqui na minha mão, mas eu não posso deixar de recomendar para você o livro do nosso querido e amado Padre Jonas Habib, não é? Esse livro fantástico, se você não leu ainda, não sabe o que está perdendo. Maria, a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Interessante isso daí. Daqui a pouco o Premoso vai comentar o que significa isso, uma mulher que do Gênesis ao Apocalipse, até porque Jesus menciona Maria em vários aspectos de mulher. Será que isso tem a ver com a primeira mulher, Eva? Daqui a pouquinho a gente vai saber. Bom, continuando então aqui, minha gente, nós passamos agora aqui a bola para o nosso irmão Natalino, justamente naquela questão anterior, o irmão Natalino. Né? Se hoje celebramos Maria com tantos rostos, então as aparições de Maria, até o irmão Afonso Murad tem um livro muito interessante, Visões e Aparições de Nossa Senhora. Então quer dizer que se ela hoje aparece, primeiro, não está morta. Não é? Porque quem aparece pode ser que não esteja morto, está vivo. E se ela está viva, mas ela não era humana, gente como a gente, morreu ou não morreu? Depois, a tradição cristã diz que ela foi elevada aos céus. Aí temos a assunção de Maria. Jesus elevou-se por si só, a ascensão de Jesus, mas ela é assunta, elevada aos céus em corpo e alma. E em corpo e alma
reina com seu filho nos céus. Como entender isso aí, ô irmão? Exatamente. Este tema da Assunção de Maria, ele se enquadra naquilo que a gente chamava dos dogmas marianos, né? Proclamações dogmáticas da Igreja, e muitas delas, ou no caso especial a Assunção, se encontra em um contexto muito complicado da Igreja, a gente poderia dizer, né? Nós temos que, talvez muito espinhoso, como dizia o Frei Antônio Moser no início. Um contexto de Igreja, talvez com uma mariologia mais maximalista, né? Onde Maria, talvez o lugar de Maria na Igreja ainda estava se plasmando. Por que eu afirmo isso? No Vaticano II, na Constituição Dogmática da Lumen Gentium, o capítulo 8º justamente vai falar da pessoa de Maria, né? Mas já enquadrada neste mistério de Cristo e da Igreja. Eu acho que é fundamental reconhecer que Maria, ela precisa ser entendida dentro dessa moldura, né? Do mistério de Cristo e da Igreja. E é ali que ela encontra o seu lugar na comunidade cristã. E o tema da Assunção, ele afirma, né, o corpo e alma. Como interpretar esse dogma? Como entender, de fato, o que aconteceu em Maria e o que isso significa, especialmente, para a nossa fé, para os cristãos de hoje? Há muitas maneiras de entendê-lo. Eu diria, e ficaria com aquela que a gente tem como uma explicitação. Existem várias discussões acerca deste dogma. Então, uma delas é o que acontece com Maria na Assunção, na verdade, e a isso já se afirma também na própria Constituição Dogmática, né? Não é um privilégio. O que acontece com Maria é, de fato, uma explicitação daquilo que acontece com toda a humanidade. E essa associação de Maria com a humanidade inserida no contexto eclesial, ela é fundamental para entendermos o papel de Maria na Igreja primitiva e na Igreja atual, né? Como entendê-la, como o próprio Bento XVI, em um livro que ele lançou, intitulado Maria, a Primeira Igreja, acho que a primeira versão do livro ela foi lançada na Alemanha na década de 80, ele afirmava, digamos que a grande tese do livro era afirmar que no Novo Testamento e nas prefigurações, no textos do Antigo Testamento que falavam acerca de Maria, eles, especialmente no Novo, afirmavam tudo sobre a Igreja. O que era afirmado sobre a pessoa de Maria, na verdade, era em contexto eclesial. Então, se nós entendemos dessa maneira e acolhemos essa perspectiva, a gente entende que Maria, como essa nova humanidade, essa humanidade restaurada, né, em Cristo, ela recebe, ou ela não antecipa, mas ela explicita o que está destinado a cada um de nós, que confiamos, que nos entregamos e participamos desse projeto salvífico de Deus. Por isso que em Maria tudo está relacionado, né, impulsionado a Cristo, né? Ô Frei Antônio Moser, mas aqui tem uma questão espinhosa até. E a gente fica a se perguntar, especialmente você que está nos acompanhando, está aí no cotidiano, né, na labuta do dia a dia, na convivência do dia a dia, e aí nós nos defrontamos, não é mais cedo ou mais tarde, com a situação no contexto cristão geral, então a relação católicos e protestantes como um todo, especialmente talvez as igrejas pentecostais ou neopentecostais, nesse tocante a Nossa Senhora, a pessoa de Maria, aonde se percebe aí, por parte de algumas denominações, onde não apreciam muito a figura de Nossa Senhora, ou quase que até rejeitam, né, o Frei Antônio Moser. E aí a gente fica a se perguntar justamente quais seriam os fatores que movimentam, não é, o que movimentaram essa rejeição, não e não aceitar Maria, muitas vezes nem mesmo como a mãe do Salvador. Pergunta difícil, mas que tem que ser conectada com o que o irmão Natalino colocou muito bem, só que eu iria, vamos dizer assim, dar uma espécie de acabamento na problemática. Morreu, não morreu, é humana, não humana, etc. Muito bem. Foi uma grande discussão na qual os franciscanos participaram muito. Uns diziam, morreu, porque afinal de contas, não é? Até Jesus morreu, por que ela não morreu? Outros diziam, não, porque ela não teve pecado original, então ela não morreu. E aí, sabe como é que Pio XII, ao proclamar o dogma da Assunção, 1950, sabe como é que ele se expressou? De uma maneira inteligente. Terminado o transcurso terrestre, Maria foi para a glória.
Não diz nem Elevada que em morreu, confiança. nem que não morreu. Né? Muito bem. Então, isso é uma colocação que eu acho importante. No tocante a essa resistência de algumas, eu gostei da sua colocação, não são todas as igrejas que rejeitam, também não são dentro de uma determinada igreja, às vezes é um pastor, outro pastor, mas não é um consenso. O que houve é que, fora do contexto da cristologia, do mistério da salvação, houve uma tendência assim de exagerar, é um pouco forte essa palavra. A Nossa Senhora quase que era a quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? Quer dizer, em outras palavras, não, porque é tudo, muito bem. E aí, claro, essa, eu diria, a resistência é mais não a Maria, mas a maneira como os católicos se referem a Maria. Quando se faz uma colocação como essa do irmão Natalino, aliás, é só mestrando, mas já fala como doutor, né? Como quem tem sabedoria. Quando se fala dessa maneira, ninguém vai rejeitar, porque ela é humana, totalmente humana. Então, cheia de graça, mas totalmente humana. E aí a aceitação será muito mais fácil. Quer dizer, quando se deixa de lado um certo, não é exagero, mas uma linguagem que como que sugere exagero. Então, isso que deve ser evitado da nossa parte. Colocar Maria dentro do mistério da salvação, né? E com um papel importantíssimo, não tem dúvida nenhuma, mas não dissociá-la do todo do mistério da salvação. Tá certo. Olha, depois tem uma outra questão também bastante delicada, mas vamos ver o que as pessoas também nas ruas responderam. Você acredita que Maria permaneceu, como se afirma, virgem antes e depois do parto? Vamos ver o que as pessoas responderam. Não, eu acho que eu acredito. Eu acredito na Bíblia. Não. Porque para você ter uma criança, você tem que ter relação sexual com outra pessoa. Né? Todo mundo sabe disso. Porque é o que todo mundo fala e eu acredito. Eu cresci ouvindo isso e pronto. Porque Jesus deu para ela esse poder. A mãe, né, de Deus, pela concepção da Bíblia, o que fala a Bíblia, a história da Bíblia, faz muita gente acreditar, principalmente nós cristãos. Sim, ela permaneceu virgem. Ela é virgem. Ela ainda é virgem. Tá aí. E aí, Premoso irmão Natalino? Eu vou deixar essa bola para o irmão Natalino, sabe? Opa. Não, o importante, é um tema sempre muito difícil, né? As pessoas realmente têm dúvidas. Nós vimos agora nas imagens que elas dizendo, eu cresci ouvindo isso e quase de uma maneira sociologicamente eu creio, porque eles me disseram e não se perguntam. Mas algumas outras palavras interessantes de outras pessoas disseram, olha, se reportaram à Bíblia, né? Eu acho que outro ganho assim fantástico para nós na Mariologia, após o Concílio Vaticano II, foi justamente inserir Maria nessa história de salvação e resgatar a Maria bíblica, né? Maria, aquela mulher que se propõe, que se entrega a um projeto que Deus a convida a participar. E quando nós falamos isso, imaginar a virgindade, de maneira nenhuma nós podemos ir para a questão biologicista. Olha, eu acho que seria um desvio, acho que seria As questões aqui são teológicas, né? Nós falamos da experiência de Maria com Deus e dessa experiência de entrega constante. O próprio evangelista Lucas, quando ele diz, Maria é aquela mulher que guardava as coisas no coração, e eu repete isso no mesmo final do capítulo 2, parece que ele quer acenar, apontar para uma constante na vida de Maria. Aquela mulher que acolhia o projeto e que ia construindo isso pouco a pouco com a memória que ela fazia como povo da ação de Deus na vida dela. Então, de maneira nenhuma, vamos atrelar esse tema à questão biologicista, até porque nós não estamos aqui trabalhando com provas de virgindade. Né? Nós estamos falando com dado de fé. O nosso dado de fé, talvez, e o mais importante é acenar para aquilo. Nós não podemos nos dar nosso Salvador. Talvez o grande chave de interpretação para esse momento é Deus nos dá o nosso Salvador. Ele é dom, ele é gratuidade, ele é entrega de Deus para nós. Então, não é fruto de uma decisão, de uma ação humana. Ou seja, nós não podemos nos dar aquele que nos salva. Aquelas suas observações, Deus interfere diretamente, tantas vezes na história, das pessoas estéreis. Não é? Então, Sara, depois Ana, não é? E depois a nossa Isabel. Não é? Você ligando, é para caracterizar isso. É a atuação de Deus. E como é que o ser humano
vai gerar o Deus. Não é? O ser humano não vai gerar Deus, é dom de Deus. Então, é nesse contexto que se entende a colocação do irmão e que eu acho muito feliz como ele se saiu. Não se trata de discutir biologia, se trata de discutir teologia. Deus deu a ela esse dom de ser preservada, não é? Do pecado, preservada vamos dizer assim, da transmissão da vida. Então, por isso, justamente, leva-se a concluir, a partir dos dogmas marianos. Então, aí nós temos concebida sem pecado original, virgindade perpétua, assunção e, posteriormente, como chama a sua... que ainda está para se colocar Maria como rainha e padroeira do céu, me fugiu agora aqui. Mas, enfim, os dogmas marianos se situam ou se baseiam exatamente nesta situação, ou seja, Deus concedeu a esta pessoa um privilégio divino, uma graça singular. Eu gostei da colocação do irmão. Deus concedeu à humanidade e ela foi instrumento de Deus. Um ícone desta humanidade nova que Deus Gostei muito da colocação. Então, muito bem. Nós vamos para o nosso intervalo. Você não sai daí não, ainda tem muita coisa para a gente conversar. Sobretudo, ainda essas questões aí do dia a dia, um pouco espinhosas, não é? Então, tem muita coisa ainda sobre Nossa Senhora para conversarmos aqui no nosso programa. Rápido intervalo, já já estaremos de volta.